Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor. Deus é lindo, Deus é bom, toda hora, todo tempo. Hoje Deus, Ele falou comigo em 2 momentos e eu queria compartilhar com você. Meu nome é Suzana. Meu intuito aqui é passar fé. Eu acho que sem fé é impossível agradar a Deus, que a gente tem que crer nele, crer. Ainda que esteja tudo o contrário, continue crendo, persevere, porque como eu hoje falei pela manhã, compartilhei um pouco, preguei um pouco através do WhatsApp. E Deus falou comigo. Deus falou comigo hoje em 2 momentos de hoje. Um pela manhã, que às vezes a gente acha que estamos sozinhos e que Deus não está vendo. Às vezes acontece coisas na nossa vida e por a gente estar sozinha ali naquele lugar, Deus não está vendo. E que passou dos olhos de Deus, o tempo passou, a vida passou e Deus não viu. Mas assim como fala na palavra dele que tudo tem um tempo abaixo do céu para tudo, assim tem um tempo de acontecer tudo o que ele quer nas nossas vidas. E às vezes a gente passa por determinadas coisas que nos deixa triste, certos comportamentos de outras pessoas em relação a nós, e que nos deixa triste. E talvez pessoas da nossa volta não estejam vendo e nem sentindo o que a gente está sentindo em relação ao comportamento do outro para conosco. Mas Deus está vendo. E quando Deus encontra a verdade no nosso coração e Ele sabe de tudo, acredite, uma hora Ele traz resposta, uma hora Ele faz justiça, uma hora Ele nos honra. O que a gente tem que fazer é seguir e não desistir. Porque se a gente desistir porque aquele comportamento aconteceu, ou a circunstância está contrária, a gente não pode deixar aquilo nos paralisar. A gente vive aquilo, coloca nas mãos de Deus e segue. O que o outro faz conosco, o comportamento do outro, embora às vezes que nos entristeça, não pode nos paralisar. A gente entrega na mão de Deus, confia e segue. E uma hora Ele fará a justiça, uma hora Ele honrará e uma hora Ele... Então, Deus honra. Que você não venha desistir. Que você não venha acreditar naqueles pensamentos que faz você desistir, dizendo que você está sozinha, que Deus não está vendo aquela situação, que aquela situação não vai resolver, que não vai ter justiça, que... Não, você não acredite nisso não, siga. E Deus está fazendo a parte dele e Ele te honrará. Se Ele encontrou verdade no seu coração, cedo ou mais tarde Ele te honrará no tempo dele. Enquanto isso, siga, prossiga. Tá certo? Você não está sozinha. Eu estou agora nesse quarto. Para você que está olhando, você pensa que eu estou sozinha. Que eu não tenho um dono, que eu não tenho ninguém. Mas eu não estou sozinha. Tem um Deus aqui comigo que me conhece como ninguém e sabe de tudo. Você olha uma pessoa aqui, olha uma aparência, mas Deus vai além. Deus viu meu dia inteiro, o que eu pensei, deixei de pensar, minhas ações, tudo. E só Ele tem o poder de julgar, ninguém mais. Então,
Confia nisso e segue. E Deus, uma hora, trará a resposta, te honrará. Às vezes passa anos, né? Passa 1, 2, 3. Pode passar anos, mas às vezes vem outro dia a honra. Às vezes passa anos, mas às vezes vem outro dia. Deus sempre vai nos honrar quando Deus encontra a verdade. Quando realmente você desejava algo de bom daquela parte, porque ele mas não veio, mas Deus te honrará. Deus te honrará. E outro momento foi que eu vou ler agora para vocês essa palavrinha, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo temos que dar graças a Deus. Sabe por quê? Por exemplo, você quer saber o valor de uma sombra de um carro, por exemplo? É quando eu vou concluir ainda, entendeu? É quando você está andando a pé, por exemplo, no sol de 40 graus, a meio-dia, está andando. Aí quando você encontra uma sombra, você dá valor, você dá muito valor. Geralmente nós tendemos a dar valor quando aquilo é nos tirado. E aí que a gente vai dar valor às coisas. Mas de repente você vai dar valor também a estar andando quando suas pernas é tirada, quando você perde os movimentos e, por exemplo, você vai parar numa cama, numa cadeira de roda, no hospital, aí você entende o valor de andar. Você quer andar muito, aí você entende o valor de andar. Por exemplo, você vai entender o valor de um sol escaldante quando você é obrigado ou algo acontece na sua vida para que você não venha ver e nem sentir o sol. Talvez você esteja no hospital, não sei quantos meses, trancada, ou num quarto, ou numa casa que está, ou numa prisão, que está impossibilitada de pegar um sol, ou por uma doença, alguma coisa. Então, se a gente for ver, entender, no final a gente tem que dar graças a tudo, porque tudo é importante, tudo nos faz bem. E que a gente não venha esperar perder para dar valor. Que a gente venha dar graças a Deus a tudo. Porque no final tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. E esta é uma vontade de Deus. O ser humano, ele tende a agradecer quando ele não tem mais. E não vamos esperar por isso, porque tudo abaixo desse céu tem um grande valor. Tudo, no final, até esse dia difícil que você está passando e que um dia eu passei, que ainda tem outros também, acredite, vai ter muito valor, já tem muito valor. Você era uma pessoa antes e agora já é outra. Então vamos agradecer a tudo. Porque às vezes a gente está reclamando porque anda muito a pé, ou anda muito no sol. E às vezes tem uma oportunidade só andar de carro. E reclama só andar de carro. Sempre está reclamando. Vamos realmente... Eu me lembro, eu vou dar eu como exemplo. Eu já passei muitas experiências na vida e eu acredito que é para ajudar outras pessoas, tanto bom para mim como... Quando eu estava no Peru, não só eu, como muitas mulheres também, muitas pessoas que eu conhecia,
Quando eu estava no Peru, lá se faz, é conhecido como a cidade gris. A cidade gris. Gris em espanhol é cinza. Lá o céu é cinzento. A cidade de Lima, ela geralmente ela é um pouco acinzentada. O céu é um pouco assim. Sempre ela tá meio que fria, meio nublada. Ela tá meio que fria, meio nublada, assim. Ela tem um céu gris, como é conhecida, porque ela tá sempre nublada, ela tá sempre fria. Enfim, é diferente do Brasil. Então, às vezes eu estava lá, tinha saído do Brasil, né? Estava lá. E às vezes meu pai, como o povo, não só brigava pelo sol, queria um solzinho, um raio de sol, brigando pelo sol. E eu olhava da janela e via aquele céu gris. Aí eu gostaria tanto. E eu sentia falta daqui. Hoje eu tô no Brasil. E eu sentia falta daqui. E eu olhava para aquele céu gris. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a sentir falta do céu gris. Comecei a sentir falta do céu gris. E muitas outras situações me aconteceram. Mas só um exemplo. E hoje, com tantas coisas que eu já passei, eu quero a toda hora e todo momento lutar contra os desejos da minha carne, contra a vontade da minha carne, e agradecer, porque temos que agradecer, porque às vezes a gente está reclamando por algo aqui e amanhã a gente está sentindo muita falta, porque no final tudo é maravilhoso, tudo é bênção, tudo vai nos servir para edificar, porque Deus tem propósito em tudo, nada é por acaso. Como diz a palavra dele também, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, no final, tudo é essencial e tudo é importante. Tudo vai ser importante para nós. Até as dores. Esses que vai nos fazer pessoas melhores, as dores, o sofrimento, esses aí, amanhã você vai estar contando nesse momento e dando glória a Deus, muito feliz. E esse momento de hoje seu, que Deus está permitindo por um propósito maior, amanhã vai estar ajudando muita gente. Muita gente. Entendeu? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Olha, Deus, como eu falei, acho que foi ontem, Deus, quando Ele pensa em nos abençoar, não é só nós, é todos na nossa volta. Como eu coloquei o exemplo de Raabe. Não foi só Raabe que foi salva, toda a família dela. Então, quando Deus chega na nossa vida, não é só para nós, é para muita gente na nossa volta. Às vezes a nossa dor de hoje, às vezes, por exemplo, ele pode permitir um câncer na sua vida. E amanhã ele permitir através da sua vida, que hoje está permitindo o sofrimento, uma dor, mas amanhã essa dor, esse sofrimento vai se transformar em cura para muita gente. Para muita gente. Mas para que isso aconteça, ele está lhe fazendo instrumento, ele está lhe usando para amanhã ser instrumento na vida de outras pessoas. E amanhã você vai ser uma gigante e vai estar agradecendo por esse momento. Porque talvez agora você não esteja compreendendo, mas amanhã você vai compreender, vai agradecer. Vai agradecer. Entendeu? Então, Deus, ele é magnífico em tudo que ele faz. Ele permite
certas coisas na nossa vida não é para a nossa morte, não era para nos matar, mas é para nos salvar e salvar outras pessoas. Entendeu? Para a gente ver o poder dele na nossa vida e ver na vida de outras pessoas. Deus não está permitindo você passar isso por acaso, não. Você não tá, não. A gente só vai ter verdadeiramente uma empatia pelo próximo quando a gente passa certas coisas de fato para entender o próximo. Infelizmente, a gente só passa a entender o próximo quando a gente passa. Quando a gente sente a mesma dor, a gente vai compreender a dor do outro. Mas enquanto a gente não passa, é muito boca, 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 boca. Às vezes, eu sou muito sincera. Às vezes, tem certas situações na minha vida que por eu achar que eu não vou dar conta, eu penso em desistir. Aí Deus diz assim, dá até vontade de se emocionar. Aí Deus diz assim, eu não desisti de você. Suzana, eu não desisti de você. Aí, peraí. Ontem também eu falei que ele sabe falar com a gente, né? Ele sabe como... Ele sabe. Ele nos conhece como ninguém, mais do que nós mesmos. Então, às vezes, eu penso em desistir. Por medo. Por achar grande demais aquilo pra mim. E tipo assim, ei, eu não corri de você, eu não desisti de você, eu cuidei de você. Mas antes de eu entender isso, antes de ele falar assim comigo, eu sei para onde ele me levou. Eu sei para onde ele me levou. E eu sei, porque quando Deus nos leva para o deserto, não é para a gente ficar sozinho, não, é para a gente ficar com ele, ali, com ele. E para a gente ver a face dele e aprender muita coisa com ele. Que na multidão, na alegria, a gente não viria e não aprenderia. E às vezes Deus nos tira dali, daquele momento que tá bom demais, daquela multidão, ele arranca e vai ter um particular com você. Ouvir a voz de Deus hoje, para mim, é muito mais fácil do que lá atrás, quando eu estava, digamos, no auge. Que ele foi lá, me puxou e levou para o secreto. Então hoje, depois de um momento que eu tive só eu e ele e ninguém mais, que eu fui ver o poder dele, que eu fui conhecer melhor, que ele me ajudou, que tipo... Então, quando eu penso em recuar por algum motivo, ele diz assim, ei, eu não te deixei porque você vai deixar ela porque tá difícil. Eu não deixei você por isso, por aquilo, porque você vai deixar ela. Não, Suzana. A voz de Deus é inconfundível. Deus sabe como nos puxar. Deus sabe como não manter e aonde.
Então acredite, essa dor que hoje você está passando, esse deserto que você está passando com Deus, não é nem para morte, nem é para ter destruição, não. Você está na escola de Deus. Não existe nenhuma outra igual. Você vai sair, não aquilo que você deseja, mas como Ele quer. Porque através da tua vida, Ele quer abençoar outras vidas. Através da tua vida, Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Não é para a morte, não. É para algo bem maior. O que você é hoje não vai ser o que você foi ontem. Aguenta firme. Você chegou até aqui, né? Quantas vezes você achou que ia desistir? Quantas vezes você achou que ia morrer? Quantas vezes você achou que não ia suportar? E olha você aqui. Você acha que quem lhe trouxe e fez você suportar isso que você está vivendo até aqui foi quem? Você? Foi quem está com você, Deus. Você não está sozinha, não. Se você estivesse sozinha, você não teria chegado até aqui. Você chegou porque Ele está contigo. E acredite, Ele tem algo muito grande para fazer através da sua vida. E essa obra já começou em você. Tá causando muito barulho, né? Tá causando muito barulho essa obra. Quanto maior a obra, maior o barulho que causa. Mas acredite, quando ela ficar pronta, aí você vai entender bem direitinho. Quando a gente tá começando, recomeçando, poucos estão com a gente. Pouquíssimo, ou quase ninguém. Você tá aqui. As pessoas não querem estar aqui, não. Não querem estar aqui, não. À medida que você vai subindo, vai chegando gente. Vai subindo. Quando você tá aqui é uma multidão. Mas aqui geralmente é você e Deus e seu sonho. Aquilo que Ele colocou dentro do seu coração. Que a maioria não acredita. Mas acredite, você já tem o principal. Ele com você. Ele confia tanto em você mais do que você mesmo. Acredite, Deus tem algo grande para a tua vida. E essa obra já começou. Talvez tenha começado no seu quarto, você sozinha. Talvez tenha começado quando aconteceu aquele divórcio, quando você ficou abandonada, quando você recebeu um diagnóstico, quando disseram que você não ia conseguir, quando disseram ou não acreditaram em você. Começou aí essa obra. Quando você se viu, lembro agora de H. Quando é que H teve um encontro com um anjo que Deus mandou? Quando é que H recebeu uma promessa? Quando é que H foi vista por Deus? Quando? Ela estava lá na casa de Abraão? Quando acabou o pão, quando acabou o odre de água, quando ela achou que o filho dela ia morrer e ela também, quando ela se encontrava sozinha, desesperada, errante no deserto, quando ela achou que era o fim. Quando tudo, ela olhou para um lado, olhou para o outro e não viu mais nada e ninguém. É nessas horas que a obra começa, que uma promessa vem e que você ouve verdadeiramente
a voz de Deus, que você vê um anjo mandado por Deus. É nessas horas que a obra de Deus começa. Não é quando você está lá no bem bom, não. Não é quando está lá em cima, não. Não. É quando você está lá embaixo e que a maioria lhe deixa, que você se sente um Zé Ninguém, abandonado. É nessas horas que Deus chega e que você tem um encontro com Ele. A mulher samaritana, ela encontrou com Jesus quando? Quando é que a mulher samaritana se encontrou com Jesus? Quando ela achava que ia ser mais um dia e que nada ia acontecer, que o homem que ela estava não era o marido dela, que ninguém mais se importava com ela, que ela já tinha passado por vários casamentos, aquela mulher já estava exausta, cansada. Ela achava que era mais um dia indo pegar água naquele poço e voltando para a vida dela de pecado, errada, destrutiva. Que até o homem que estava com ela não era dela. Sem amor, sem cuidado, sem zelo. Foi nesse exato momento que ela encontrou com Jesus. Foi nesse exato momento que a obra dela se iniciou na vida dela. Foi naquele momento. Maria Madalena, quando é que ela se encontrou com Jesus? Foi quando ela já era Maria? Não. Quando ela era Maria Madalena, foi quando a obra começou na vida dela. Deus chega no cenário que Raabe era o que na cidade dela? Uma prostituta. Quem ia salvar Raabe? Quem ia salvar a família de Raabe? Quem ia mudar a vida de Raabe? Os homens daquela cidade? Aqueles espiões que Deus ia mandar e que Deus já sabia. Então, Deus geralmente, na maioria das vezes, ele chega num cenário que ninguém dá nada, que ninguém espera de nada. Geralmente é esse cenário que Deus começa a atuar numa terra seca, que ninguém se importa. Acredite, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E Deus já começou a obra na tua vida. Aquela mulher samaritana, depois que ela teve um encontro com Deus, ela foi lá gritar para os 4 cantos o que Jesus tinha feito na vida dela. Raabe salvou toda a família e viveu uma nova vida com o povo de Deus. Maria Madalena deixou de ser aquela prostituta imperturbada e Deus honrou, porque foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Agar e o filho dela tiveram o seu povo, tiveram os seus bons momentos naquele mesmo deserto onde ela estava errante e perdida, que ela teve o povo dela, a vida maravilhosa dela. Então, fique em paz, tranquilo, não se desespere nem desista porque tá difícil não. Você tá no lugar certo e Deus já começou a atuar faz tempo. Você que ainda não percebeu, mas a partir de hoje você vai entender. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavrinha de hoje. Em nome do Senhor Jesus. E não desista não. Tá bem pertinho de Deus te honrar. E a vitória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque a primeira ele não estava, mas dessa vez ele vai estar. E nunca mais você será a mesma. Nunca mais você será a mesma. Aquela
será sepultada e uma nova surgirá aí para a honra e a glória dele. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavrinha de hoje. Acredite, não se desespere, nem ache que Deus te abandonou porque está difícil. Porque o diagnóstico é de morte, não desista, persevere, e Deus te honrará no secreto, não em público, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Tchau.